Aí é advogar, estudar para o concurso que você quer fazer e pronto, não é? Isso, vai passar. O Wesley é o nosso juiz, não é verdade? Nosso juiz federal. Sim, nosso juiz federal. A Bruna é a nossa, o que, Bruna? Promotora, delegada, o que você quer? Delegada, nossa delegada. E o Regis, e a Kátia? Homem médio magistrado, não é? Regis, advogado, olha aí, AMP. Regis, advogado é bom, tá? Não é ruim, não, é bom. No início é difícil, mas depois é bom. Depois você ganha um dinheirinho, tá? Dá para viver bem, viu? Dá para viajar uma vez por ano. Se você for um cara assim um pouco mais seguro, dá para viajar 2 vezes. Deus é bom. Dá para tirar 2 férias por ano. Assim que é bom, não é? Tá? Então vamos lá, vamos começar com a nossa revisão, beleza? Então deixa eu começar aqui a nossa apresentação. Nossa revisão, vamos lá, o exercício que começou. Tá? Porque hoje eu quero também tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas para conversar, agora é a hora, tá? Semana que vem nós temos aula normal? Ou semana que vem já é a prova? Aula normal? Gente, eu tô achando que as provas vão... Prova? É de 1 a 5 a semana de prova? É de 1 a quanto? Não é de 5 a 9? Então, eu acho que semana que vem nós temos aula. Então, eu vou fazer a revisão hoje e semana que vem eu vou começar conteúdo novo, tá bom? Eu vou falar de sucessões internacionais e não vai cair na prova, beleza? Então, a matéria da aula normal não cai na prova, tá? A nossa prova vai até a aula de hoje, combinado? Beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Quinta que vem é dia 1º, isso. Então, quinta que vem é aula normal, eu vou começar a matéria nova, eu vou falar de sucessão internacional, e não cai na prova. O que cai na prova é só o conteúdo até agora, tá bom? Ok? Vamos lá falar das nossas fontes, tá bom? O que são as nossas fontes? São aquele material que nós temos que nós vamos nos basear para o nosso direito internacional privado. Qual é a nossa fonte primária do direito internacional privado? Qual é a nossa fonte primária? A nossa fonte primária vai ser as normas internas, porque o direito internacional privado, ele nada mais é do que um direito interno, não é verdade? Então, o direito internacional privado, ele tem como fontes a sua fonte primária as normas internas, que aqui no Brasil são as nossas normas, são a lei de introdução à norma de direito brasileiro, né? Que lá na LINDB nós vamos ter os nossos elementos de conexão, ok? E aí nós também temos uma norma primária no direito internacional privado, que é o costume. E aí eu disse para vocês que no direito internacional, um dos costumes muito utilizado é o da lex mercatória, mas nós temos outros, e também temos como fonte primária aqui do direito internacional privado o costume interno, ok? Então, o costume interno, ele também pode ser uma fonte de direito internacional privado, e assim como a lei interna, ele vai ser considerado uma fonte primária. E aí nós vamos ter aquelas que são as fontes secundárias. Quais são? Tratados internacionais, doutrina, jurisprudência, ok? E o que não está incluído nas nossas fontes? Questão 1, então. O que não está incluído nas nossas fontes?
os contratos internacionais privados. Eles não estão incluídos na nossa fonte, tá bom? O que nós temos nas nossas fontes? Os tratados internacionais. Por quê? Porque uma vez que o tratado é ratificado, e aí o presidente da República vai lá e emite um decreto presidencial determinando a publicação daquele tratado, aquele tratado vira lei, ok? Então, o direito internacional privado, ele não tem como fonte, seja fonte primária ou fonte secundária, os contratos internacionais privados. Beleza? Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Vamos continuar. No que diz respeito às fontes de direito internacional e a aplicação do direito estrangeiro no Brasil, julgue os itens subsequentes. No Brasil, não se admite o costume como recurso de integração ao direito. Errado, tá? Como eu disse para vocês, o costume, ele é inclusive uma norma, é uma fonte primária, e nós vamos admitir sim o recurso como forma de integração, ok? Então, nós vamos admitir aqui no direito internacional privado, tanto o costume internacional quanto o costume interno. Costume internacional, lex mercatória. Outro costume internacional que nós falamos muito quando estávamos falando de cooperação jurídica internacional. Homologação de sentença estrangeira. A homologação de sentença estrangeira, ela não depende de tratado internacional. Basta observar aqueles requisitos que o Brasil vai homologar aquela sentença poderá ser cumprida aqui no Brasil. Então, basta o cumprimento daqueles requisitos. Nós não precisamos de tratado. Por quê? Porque a homologação de sentença estrangeira, ela é baseada numa cooperação costumeira, firmada, não é, entre aspas, pelos países, ok? Aquilo ali também é um costume internacional. Ok, vamos continuar. Com relação ao objeto do direito internacional privado, gente, como eu falei para vocês, não é? Essas questões dessa listinha aqui de exercícios, elas estão bem mais difíceis do que as questões lá da prova, tá? Mas isso não significa que você não precisa estudar também, ok? Então, com relação ao objeto do direito, o objeto do direito internacional privado, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. O direito internacional não mais se restringe, como se sustentou no passado, a instituições de direito privado, atuando também no campo do direito público. Vamos lá. Essa questão pode gerar uma certa confusão, porque você vai pensar, direito internacional privado, ele vai se valer de questões de direito privado, não é verdade? Mas nós também temos regras do direito privado, do direito internacional privado, que vão entrar lá no campo do direito público. Crimes, por exemplo, tá bom? Crimes não é uma matéria de direito público? Não é? Não está lá no Código Penal? O Código Penal não é um código privado, né? Não são as partes lá, vítima e agressor, que vão negociar qual é a pena que vai ser aplicada para aquele crime. Não é verdade? Então, o direito penal, por exemplo, nós vamos nos valer também de regras do direito internacional privado, ok? Então, hoje, a discussão da doutrina de direito internacional privado é que realmente ele não se restringe mais a práticas exclusivas de direito público. Eu também vou poder me valer do direito internacional privado para determinados casos lá da esfera pública. Beleza? Então, essa questão está verdadeira. Opa, o que é isso aqui que eu coloquei?
verdadeira. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Uma questão bem similar a essa estava lá na prova do Avalia, e eu até foi uma das questões que eu recusei para a prova, porque a questão estava desatualizada. Tá? Nós não temos mais isso de que o direito internacional privado ele é só direito público, direito privado, tá bom? Nós não temos mais isso. Hoje a discussão é no sentido de que ele pode adentrar a essa esfera pública também, ok? Por exemplo, quando o Estado ele age como um particular e ele contrata de uma empresa, sabe? Ele não é um Estado negociando com outro Estado estrangeiro. Ali é o Brasil como uma pessoa jurídica negociando com outra pessoa jurídica, tá? Aí você vai ter, por exemplo, matérias que envolvem um órgão público, mas que é matéria de direito privado. E o direito internacional também vai se valer nesses momentos, tá bom? Assim como no direito internacional público, a principal fonte do direito internacional privado é o tratado? É o tratado, pessoal? Vamos lembrar que isso aqui, né, é uma sessão espírita. Ian, você tá aí? Ian, se tiver aí, responde. A Bruna já viu a piadinha, então não vale com ela. Regis! Regis, tem alguém aí? Fala comigo! Tá? Então vamos lá, tá? Não, a nossa principal fonte, que é inclusive a fonte que nós vamos chamar de fonte primária, é a lei interna. E aí, como fonte primária, nós vamos ter. Cadê o doutor Mansur, não é? Aí, como fonte primária, nós vamos ter a lei interna e os costumes, ok? Tratado. Opa! Tratado é uma fonte secundária, beleza? O direito internacional privado trata principalmente do conflito de leis originárias de estados diferentes, estabelecendo regras para a opção entre as leis em conflito, sendo por isso um direito eminentemente nacional. Correto? Resposta aqui, verdadeira. Ok? Ok? Há várias concepções sobre o objeto do direito internacional privado. Beleza? Verdade. As concepções mais amplas incluem na disciplina, além do conflito de leis e do conflito de jurisdições, também a nacionalidade e a condição jurídica. Desculpa. E a condição jurídica do estrangeiro? Certo, ok? Mas olha que interessante. Nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro, vocês viram lá em direito internacional público, tá bom? Mas, em regra, essa é uma disciplina do direito internacional privado. E aí, o que é a nova matriz do curso de Direito aprovada pelo MEC? É juntar a disciplina de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, fazer uma única disciplina, Direito Internacional, ok? Porque aí você não vai ter mais esse problema de falar de nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro na disciplina de Direito Internacional, beleza? Então, está certinho, verdadeiro. Diante de uma situação jurídica conexa com duas ou mais legislações que contém normas diversas, conflitantes, ao direito internacional privado não cabe solucionar o conflito das normas materiais internas, mas tão somente indicar qual sistema jurídico deve ser aplicado entre as várias legislações conectadas com a hipótese jurídica. Verdadeiro. O que é isso daqui? É o conflito da lei no espaço.
Ok? Isso nada mais é do que o conflito da lei no espaço. Beleza? Alguma dúvida com relação à questão 2? Não? Vamos para 4. Marque a alternativa incorreta. Gente, por que eu fico batendo na tecla, não é? Desses elementos de conexão? Porque são com esses elementos de conexão que vocês vão responder as questões da prova. Tá bom? Lembra que eu acabei de falar da questão da prova super fácil, né? Que embaralhava ali um monte de local da assinatura do contrato, com eleição de foro e eleição de legislação, e versava sobre um imóvel que estava no Brasil? Qual lei que você vai aplicar? A lei brasileira. Mas quem que disse isso? Lá, o nosso elemento de conexão que chama lex rei cita. Tá bom? Então, vamos lá. O domicílio é o principal elemento de conexão adotado no Brasil. Verdade. É com o domicílio que nós vamos reger as regras que envolvem nacionalidade, que envolvem que envolvem capacidade, personalidade, direito de família. Não é verdade? Então, tudo que envolver capacidade, personalidade e direito de família, nós vamos aplicar, então, o nosso elemento de conexão, é o nosso elemento de conexão à lei do país em que a pessoa for domiciliada. Aí eu abri aqui o artigo 7º, não é? A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, ok? Então, se nós tivermos um problema que envolva essas quatro vertentes, capacidade, nome, personalidade, direito de família em regra, nós vamos aplicar a lei do domicílio da pessoa. Então, essa questão aqui está correta. À luz do direito internacional privado, a pessoa só pode ter um domicílio, ainda que a lei interna permita que a pessoa tenha mais de um domicílio, ok? E aí? E aí? Sim, tá bom? Para o direito internacional privado, a pessoa só pode ter um domicílio. E aí, lá no direito internacional privado, ele vai falar que o seguinte: primeiro domicílio, tá bom? É o local habitual da pessoa. Então, eu moro aqui na minha casa, aqui é que eu passo o maior tempo, aqui é que eu tenho meu ânimos de permanecer, é aqui que está próximo ao meu local de trabalho, ok? Aqui é meu domicílio. Só que existe a possibilidade no direito internacional de a pessoa, por exemplo, passar 15 dias numa casa no Brasil e 15 dias numa casa na Argentina. Nas duas casas, ela tem o ânimo de fixar residência. Tá bom? Então, nas duas casas, tá lá, nas duas casas, nesses dois países, ela permanece a mesma quantidade de tempo. Lá ela trabalha, então trabalha tanto no Brasil quanto lá na Argentina, ok? Qual que é o domicílio dessa pessoa? Se você não conseguir distinguir, então, o domicílio da pessoa, quando você tiver em dúvida, você vai para a terceira hipótese. Em que local ela ganha mais? Tá bom? Aqui é o terceiro elemento, então, para você conseguir distinguir os domicílios no direito internacional privado quando você tiver conflito, se não souber analisar, ok? Então, qual que ela ganha mais? Professora, olha, ela ganha a mesma coisa nos dois lugares. Então, ela ganha 10 mil reais num lugar, 10 mil reais no outro lugar. Você consegue distinguir, então? Opa, alergia aqui. Você consegue distinguir, então, qual é o domicílio da pessoa? Olha só, ela mora em dois países. Nesses dois países, ela permanece
o mesmo tempo, nos dois países ela tem o ânimo de fixar residência, nesses dois países ela trabalha, nesses dois países ela ganha a mesma coisa, ok? Qual é o domicílio? O domicílio vai ser a residência, ok? Que tem o maior espaço. Acredite, esse é o quarto elemento que você vai analisar. Onde a casa é maior? Se chegar numa hipótese em que as casas são idênticas, que elas valham a mesma coisa, o domicílio vai ser o local onde a pessoa se encontra. Então, no direito internacional, difícil, não é? Mas para o direito internacional, a pessoa só pode ter um domicílio, ok? Então, você vai ter todas essas etapas, caso tenha conflito, para você descobrir qual é o domicílio da pessoa no direito internacional. Então, você vai seguir, tá bom? Essas regrinhas para saber qual é o domicílio para o direito internacional privado, tá? Vamos lá, próxima questão. Pelo critério de conexão lex rei cita, incide a norma do lugar do foro, ou seja, a norma do lugar onde se desenvolveu a relação jurídica? O que é lex rei cita? O que é lex rei cita? É a lei do local onde o imóvel está. A lei do local onde o imóvel está é a norma do lugar do foro? É a norma do lugar onde se desenvolve a relação jurídica? Não. Tá bom? Lex rei cita é a lei do local do imóvel, ok? Então, esse item está errado. E para terminar, pelo elemento de conexão lex loci delicti comici, é aplicável a norma do lugar onde o ato ilícito foi cometido. Exatamente. Tá bom? Então, resposta para a questão 4 é a letra C. Quem aí acertou tudo até agora? Quem aí acertou tudo até agora? A Bruna. Ah, Bruno. Bruna. Para, Bruna. Vamos lá. Tá? A Bruna fica tirando onda, né, pessoal? Eu sei que fica tirando onda. Tá? Vamos lá. Os elementos de conexão brasileiros constituem parte da norma do direito internacional privado que determina o ordenamento jurídico a ser aplicado a determinada causa. Assinale. Ah, ela pode. Rosielta, ela pode, né? Ela pode. Assinale a opção correspondente à correta correlação entre fatos jurídicos e os elementos de conexão na lei. Gente, essa questão é velha, viu? Ô, questãozinha velha essa daqui. Da minha época, essa daí. Lei de introdução às normas de direito brasileiro. Gente, na minha época, Código Civil era coisa recente. E antes se chamava Lei de Introdução às Normas de Direito, a Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. E só que eram leis gerais, não é? As leis que estavam lá na LIC eram leis amplas para todas as situações. Então, alguém foi inteligente e resolveu, vamos alterar o nome disso aqui, porque isso aqui não é lei de introdução ao Código Civil. Isso aqui é uma lei de introdução às normas brasileiras, a forma como nós vamos interpretar as normas brasileiras. Tá bom? Então, vamos lá. Situação do regime de bens. Essa vocês sabem. Situação do regime de bens. Se o casal, né? Porque hoje aqui no Brasil nós só admitimos casamento entre duas pessoas, tá? Se o casal casou, já fazendo a revisão, né? Se o casal optou pelo regime geral de bens do Brasil e eles têm como destino, primeira residência, um outro país,
qual é o regime de bens que vai valer para esse casal? O das suas nacionalidades ou outro? Qual que vai valer? O regime das suas nacionalidades ou do primeiro domicílio? Do primeiro domicílio do casal, tá bom? Então, vai valer a regra do primeiro domicílio do casal. Combinado? Qualificação e regulação das obrigações. Qualificação e regulação das obrigações. E aí, é no domicílio dos contratantes ou no local onde aquele contrato foi assinado? É no domicílio dos contratantes, então? Qualificar e regular as obrigações? Não, é no local da assinatura do contrato, tá bom? Formalidades de celebração e impedimentos do casamento. Vamos lá, nós temos aqui no Brasil um árabe, ele é dos Emirados Árabes Unidos, tá? E ele veio para o Brasil e ele quer se casar com uma moça que também é lá do país dele, lá dos Emirados Árabes Unidos, e lá nos Emirados Árabes Unidos se permite o casamento de menores de 16 anos, desde que autorizado pelos pais. E aí, esse casal vai se casar aqui no Brasil. Nós vamos observar as formalidades da celebração e os impedimentos com base em quê? Na lei da nacionalidade dos nubentes ou do local da celebração? E aí? Da nacionalidade dos nubentes ou do local da celebração? Do local da celebração, tá bom? Então, vai casar aqui no Brasil, tem de obedecer às regras brasileiras. Personalidade e capacidade, domicílio da pessoa? Certinho, domicílio da pessoa. E o penhor é do local onde a pessoa que está com o bem residir, tá bom? Então, vai ser no local da residência da pessoa que está com o bem, tá? Então, penhor não é no local do bem. É no local... Opa! Tá? Local onde a pessoa que está com o bem tem domicílio. Tá? Ok? Beleza? Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Em junho de 2009, uma construtora brasileira assina na cidade do Cabo, África do Sul. Já fizemos essa questão, não fizemos? Outra ocasião? Contrato de empreitada com uma empresa local, tendo por objeto a duplicação de um trecho da rodovia que liga a cidade do Cabo à capital do país, Pretória. As contratantes elegem o foro da comarca de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas. Um ano depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos de medição das obras e não conseguem chegar a uma solução amigável. A construtora brasileira decide, então, ajuizar na Justiça Paulista uma ação rescisória com o objetivo de colocar termo ao contrato. Com relação ao caso hipotético a seguir, é correto afirmar que o poder brasileiro, o poder judiciário brasileiro não é competente ou ele é competente para analisar essa ação? E aí, pessoal? Uma construtora brasileira firmou lá na cidade do Cabo um contrato, tá bom? Com uma empresa
lá sul-africana. Eles elegeram o foro a cidade de São Paulo. A justiça brasileira é competente ou não para analisar essa questão? É competente. Por quê? Porque houve eleição de foro. Mas qual é a legislação que o juiz brasileiro vai aplicar? E aí? O juiz brasileiro, então, ele pode, tá bom? Ele pode julgar essa lide, ele tem competência, é aquilo que nós chamamos de competência direta, ok? Que todo juiz brasileiro tem, tá? Ele tem competência, então, para analisar? Sim, mas a legislação que nós vamos aplicar é a sul-africana. Beleza? Resposta letra B. E se, no momento da assinatura do contrato, as partes tivessem optado pela lei de Nova York? Qual seria a lei que o juiz brasileiro ia aplicar? A lei brasileira, a lei sul-africana ou a lei de Nova York? Digamos, no caso hipotético aqui, na hora de assinar o contrato, eles fizeram lá o contrato, olha, em caso de problemas com esse contrato, nós vamos escolher o foro de São Paulo, da comarca de São Paulo, tá bom? Para o ajuizamento de ações. Mas a lei que nós vamos aplicar é a lei lá do estado de Nova York. Qual é a lei que o juiz brasileiro vai aplicar? A lei de Nova York. Foi a lei escolhida pelas partes. Tá bom? Jogador de futebol de um importante time espanhol, agora um time francês, e titular da seleção brasileira é filmado por um celular em uma casa noturna na Espanha, em avançado estado de embriaguez. O vídeo é veiculado na internet e tem grandes repercussões no Brasil. Temeroso de ser cortado da seleção brasileira, o juiz ajuiza uma ação no Brasil contra o portal de vídeos cuja sede é na Califórnia, Estados Unidos. E aí, olha só, um brasileiro teve um vídeo dele vinculado, tá, no YouTube, e esse vídeo tá rolando aqui no Brasil, em todos os grupos do WhatsApp, todo mundo falando mal dele, todo mundo rindo dele, pagando vexa, tá bom? E ele tá com medo de que essa repercussão negativa do vídeo dele influencie ali na sua escalação para a seleção brasileira. Ele é brasileiro. Esse dano tem repercussão aqui no Brasil, não é verdade? Ele não está sofrendo um dano, não é assim? O juiz brasileiro, ele é competente para analisar essa ação, para tirar o vídeo lá do YouTube do ar? O juiz brasileiro é competente para isso? E aí? Sim, ele é competente. Quem que fala que ele é competente? Código de Processo Civil, não é? Código de Processo Civil vai falar lá. Ele vai falar lá dos limites da jurisdição nacional. Artigo 21 do Código de Processo Civil. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, o fundamento do fato, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, tá bom? Então, compete sim, tá? Compete sim à justiça brasileira, beleza? Por quê? Porque o dano de imagem dele está sendo aqui, tá bom? Se aqui no Brasil ninguém tivesse nem aí para ele, imagina que é uma rede social de vídeos que só tem na China. Faz sentido o juiz brasileiro ser acionado? Não. Não teve dano no Brasil?
não teve consequência jurídica nenhuma aqui, tá bom? Então, o juiz brasileiro, ele terá competência sim, porque os danos à imagem desse jogador, ainda que ele seja domiciliado em outro país, os danos ocorreram aqui no Brasil, tá bom? E como que o juiz brasileiro vai citar esse portal de vídeos que tem sede lá na Califórnia? Como que o juiz brasileiro vai citar? Ele vai ligar e vai falar, oh, e aí, tudo bem? Quem que é o dono do YouTube? Do YouTube, eu não sei, né? E aí, dono do YouTube, tudo bem? Olha, o nosso jogador importante aqui da seleção brasileira, que agora joga num time grande lá da França, então ele estava bêbado, sabe? E tem um vídeo seu. Então, eu tô te ligando para avisar que você está citado, tá? Para responder a essa ação aqui, ok? É assim que funciona? Não. Essa citação vai se dar por meio de carta rogatória. Agora, o que acontece? Até o caso lá do Alexandre de Moraes. O YouTube, ele tem uma filial aqui no Brasil. Então, você consegue citar o YouTube aqui no Brasil, tá bom? Então, você cita o YouTube, é o Google. Você cita, na verdade, é o Google aqui no Brasil, tá? E aí o Google, ele vai tirar esse vídeo do ar, mas desde que esteja em provedor nacional, tá bom? Aquela decisão lá do Alexandre de Moraes, na minha opinião, quem sou eu na fila do pão? Não é para dar minha opinião, mas assim, na minha humilde opinião, foi equivocada, tá? Se ele quisesse que a sentença, não. Se ele quisesse que aquela sentença dele fosse executada lá nos Estados Unidos, ele tinha que esperar o trânsito em julgado da sentença, ok? Do processo, então ele tem que esperar o trânsito em julgado do processo lá nos Estados Unidos, homologar a sentença estrangeira, homologar a sentença dele aqui no Brasil, para tirar lá do provedor americano as imagens que foram, ou as contas, o que foi distribuído, tá bom? Então, não sou, não. A dona da padaria, não, na minha humilde, singela opinião, ele excedeu o poder que ele tem, tá bom? Mas, por favor, é minha humilde opinião. Se os ministros lá do STF entenderem que não, que ele está certo, quem sou eu, não é? Quem sou eu para discorrer? Sim, o Facebook acatou, mas ele acatou não porque ele concorda, tá? Não porque ele concorda. Ele acatou para evitar uma discussão e a possível aplicação de multa. Então, o que ele fez? Ele acatou, mas disse que ia recorrer da decisão. Justamente porque, na opinião lá dos advogados do Facebook, houve uma extrapolação da territorialidade de um juiz, ainda que ministro brasileiro, tá? Tá bom? Então, poderá ser ajuizada aqui no Brasil, porque os danos de imagem, eles ocorreram aqui, tá bom? Tá bom? Eles ocorreram aqui no Brasil, tá? Então, pode tirar do ar, pode tirar tudo aqui no Brasil, tá? Entendeu, Rosiel? O que aconteceu? O Facebook ele acatou, mas não foi porque ele concorda com a decisão, não. Ele queria evitar multas e falou que ia recorrer da decisão, tá? Vai que depois os ministros do STF concordam, não, realmente ele tem poder para isso mesmo, tá? E aí o Facebook leva uma multa milionária. Então, por conta disso, eles aceitaram, tá? Eles acataram, eles não aceitaram. Ok? 8. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, verdadeiro.
razão pela qual os tribunais brasileiros podem, excepcionalmente, admitir provas que a lei brasileira desconheça. Nós podemos admitir aqui no Brasil provas que a nossa lei não aceita, por exemplo, sim, há um interesse também econômico, Rosiel. Imagina, nós podemos aceitar, por exemplo, um testemunho que foi obtido por meio de tortura, só porque lá na lei daquele país diz que você pode obter um testemunho por meio de tortura, nós vamos aceitar isso aqui no Brasil? Não, não vamos aceitar, ok? Então, está errado, tá? O reenvio é proibido pela LINDB. Professora, eu não lembro mais o que é reenvio. Já faz tanto tempo. Reenvio é quando, por exemplo, eu tenho uma situação que a LINDB manda eu aplicar a lei do país A, tá? Olha, para o caso tal, você tem que aplicar, digamos, o domicílio. Onde a pessoa mora lá na Argentina, tá bom? Aí, quando eu chego lá na lei argentina, viu? Eu chego lá na lei argentina, a lei argentina fala o seguinte: olha, para aquele caso, você tem que aplicar a lei da nacionalidade. E aí manda remeter, então, lá para o Chile, que é o país C. Nós admitimos isso? Não, tá bom? A LINDB não admite qualquer remissão a outra legislação que não seja aquela que a LINDB determinar. Tá bom? A regra geral ante o conflito de leis no espaço é a aplicação do direito pátrio, empregando-se o direito estrangeiro apenas excepcionalmente quando isso for expressamente determinada pela legislação interna de um país. Exato. Então, em regra, nós vamos aplicar a lei interna. Mas se aquela situação ela tem a previsão expressa na nossa legislação de que nós devemos aplicar a legislação de outro local, nós vamos aplicar a legislação de outro local. Beleza? Resposta, então? Falso. Questão 9. Nossa cooperação jurídica internacional. Olha que legal. O auxílio direto é espécie de gênero. É uma espécie do gênero cooperação jurídica internacional. Professora, eu nem lembro mais se espécie vem depois do gênero. Lembra sim. Lá na biologia, você aprendeu uma regrinha que dizia assim, ó, reficofage, não lembra? Ah, que é, o que é? Reino, filo, não é? Aí lá no final, ó, é gênero e espécie. Então, sim, o auxílio direto, ele é espécie do gênero cooperação jurídica internacional. Como é que é? Uai, gente, vocês não lembram disso? Lá da biologia, vocês aprenderam, gente. Quando você vai classificar os animais, as plantas, ele te deu uma regrinha. Você aprendeu, você decorou. Lembrou, não lembrou, Ian? Aí lá no final tem o G e o E, porque é o gênero e depois a espécie. Tá? Então, sim, você tem a cooperação jurídica como um gênero e o auxílio direto como espécie. E consiste... Ah, você era do fundão, né, Matheus? Sei. Tá bom? E consiste na autoridade... Tá explicado. E consiste na assistência... Tem cara mesmo, oh meu Deus! E consiste na assistência que a autoridade nacional presta à autoridade estrangeira requerente por meio de um procedimento nacional. É isso aí. Como regra, deve estar previsto em tratado internacional
e prescinde de concessão de exequatur, prescinde de... E aí, galera, prescinde ou não prescinde? De concessão de exequatur pelo STJ. E aí? Em regra, sim. Nós temos duas espécies do gênero cooperação jurídica internacional que precisa de tratado ou promessa de reciprocidade, que são carta rogatória ou auxílio direto. A carta rogatória precisa, então, é imprescindível a concessão do exequatur pelo STJ. A homologação de sentença estrangeira não precisa de tratado, porque ela é uma cooperação clássica baseada num costume internacional, mas também é imprescindível a concessão do exequatur, tá bom? Mas o auxílio direto, ele precisa de exequatur? Não, ele não precisa, porque ele pode ser um pedido meramente administrativo. O Ministério da Justiça, que é a autoridade central aí em matéria de cooperação jurídica internacional, olha só, eu estou precisando saber, aqui, ó, aqui é da Bélgica, tá? Eu estou precisando saber quantas agências do INSS estão abertas e com peritos trabalhando, tá? Então, isso precisa de exequatur para responder? Não. Então, a resposta está verdadeira. Segundo jurisprudência do STF, o STJ tem negado exequatur a todas as cartas rogatórias de natureza executória ao fundamento de que a sua concessão burla a necessária homologação da sentença estrangeira. Quer dizer que o STJ ele está proibido de expedir qualquer exequatur para todas as cartas rogatórias de natureza executória? Digamos que o juiz lá dos Estados Unidos, tá bom? Ele deu uma sentença, ele deu uma decisão lá num processo de execução, ok? Deu uma decisão interlocutória lá num processo de execução, por exemplo, penhorando contas que a pessoa tem, ok? Penhorando. Não está falando que já vai pegar o dinheiro de volta, só está penhorando as contas para que o executado não acabe com o patrimônio. Então, penhora as contas. O STJ não vai homologar isso, porque, em regra, eu preciso obrigatoriamente homologar aquela sentença? Não. Resposta está errada, tá bom? Errada. Ok? Vamos lá? Concedido o exequatur pelo STJ, a carta rogatória será cumprida por juiz federal de primeiro grau, independentemente da matéria de que cuide? Exato, exato, exato. Então, o Wesley, coitado, quando ele for juiz federal, ele vai ter que fazer um monte de coisa que ele achava que não ia fazer. Ele vai ter que executar a pensão alimentícia, ele vai ter que mandar o cumpra-se lá do divórcio, tá bom? Então, ele vai ter que acatar lá pedido de divórcio litigioso, e ele achando que tinha se livrado lá do direito de família. Não, mas ele vai ter de fazer. Ok? Então, resposta é a letra C. Alguma dúvida até agora? Posso continuar? Essa é boa aqui, tá? Essa aqui é boa.
Boa. Boa, essa é boa. Tá? Essa é boa. Vamos lá. Analise as hipóteses abaixo. Situação 1. Bernardo, juiz federal, recebeu carta rogatória da França para ouvir o depoimento de testemunha brasileira de roubo ocorrido em Paris. Tá bom? Primeira situação. Situação 2. Michele, juíza francesa, recebe carta rogatória do Brasil para citar Manuel, brasileiro residente em Paris, em processo de divórcio em curso no Brasil. Ok? Mãe, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Sabendo que o magistrado nacional pode aplicar direito estrangeiro quando executar sentenças estrangeiras ou cumprir carta rogatória, assinale a opção correta acerca das situações hipotéticas apresentadas abaixo. Na primeira situação, então na situação 1, perante a justiça brasileira, a hipótese é de carta rogatória ativa. E aí? Essa aí eu quero que vocês me respondam. Perante a primeira situação, o Bernardo, juiz federal, ele recebe uma carta rogatória da França. Essa carta rogatória é ativa ou passiva? Passiva, tá bom? Essa carta rogatória é passiva, beleza? Então, essa carta rogatória que ele recebe, que ele terá de cumprir, ela é uma carta rogatória passiva, tá bom? Em ambas as situações, perante a justiça brasileira, é hipótese de carta rogatória passiva? E aí, então, em todas as situações aqui narradas, nós vamos ter uma carta rogatória passiva? A Michele, que é a juíza francesa, não recebeu uma carta rogatória do Brasil? Para o Brasil, essa carta rogatória que o Brasil enviou para a França é uma carta rogatória ativa ou passiva? Ativa, ok? É uma carta rogatória ativa. Tá bom? Na segunda situação, perante a justiça brasileira, a hipótese é de carta rogatória passiva? Não, não é? Nós já vimos que não. É uma situação de carta rogatória ativa. Na primeira situação, perante a justiça francesa, a hipótese é de carta rogatória ativa, tá bom? Por quê? Porque a França enviou uma carta rogatória ativa. O Brasil recebeu carta rogatória passiva, ok? Então, resposta correta. Então, perante a justiça francesa, lá na hipótese 1, nós vamos ter uma carta rogatória ativa, ok? E na segunda situação, perante a justiça francesa, nós não vamos ter uma carta rogatória ativa, mas uma carta rogatória passiva. Ok? Ok? Lembra porque eu falei para vocês, carta rogatória ativa, passiva, juízo rogante, juízo rogado? Para vocês responderem uma questão chata dessa daqui. Ok? 11, que foi só até 12, não é? 11, que aí eu vou fazer uma aqui de casamento. Uma carta rogatória foi encaminhada nos termos da Convenção Inter... Nós fizemos essa aqui, não fizemos?
Essa aqui dessa carta rogatória, da Convenção das Cartas Rogatórias para citação de pessoa domiciliada em São Paulo para responder divórcio nos Estados Unidos. A esse respeito, assinale a opção correta. Não será necessário obter exequatur? E aí, gente, para toda carta rogatória, seja toda carta rogatória passiva, é a carta rogatória que chega no Brasil, toda carta rogatória passiva que chegar no Brasil precisa de exequatur, tá bom? Então, toda carta rogatória que chegar no Brasil precisa de exequatur. O STJ deverá conceder o exequatur, cabendo à Justiça Estadual cumprir a decisão, a ordem de citação. É a Justiça Estadual? Não, é a Justiça Federal. Lembrem do Wesley, galera. Tá bom? É a Justiça Federal. A concessão de exequatur, não é? Lembra do Wesley? Sempre vai sair, sempre vai cair lá na mão do Wesley, juiz federal, tá? Então, coitado do Wesley, ele vai ter que fazer tudo isso, porque é lá na Justiça Federal. Tá? A concessão de exequatur caberá ao STJ e o seu cumprimento à Justiça Federal. Certinho. Vamos ver o que está errado aqui na última questão. A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento caberão à autoridade central indicada na Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias? Não. O que é essa Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias? O que é isso? O que é isso? Você precisa saber disso? Não, você não precisa saber. Mas tenha em mente que a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias é um acordo de cooperação jurídica internacional. Tá bom? É um acordo que vai falar que os seus signatários concordam com o trâmite das cartas rogatórias. Então, que eles concordam em executar aquela decisão interlocutória que foi proferida em um estado estrangeiro no seu país. Nada mais é do que aquele tratado obrigatório para o cumprimento da carta rogatória. Tá bom? Então, essa convenção interamericana, ela não vai falar quem é a autoridade central, ela não vai falar que compete à Justiça Federal, ou à Justiça Estadual, ou à Justiça de Marte cumprir carta rogatória, ok? Ela só vai falar que os estados que assinarem a convenção sobre cartas rogatórias, os estados interamericanos, eles concordam em cooperar juridicamente para a execução dessas decisões interlocutórias. Beleza? 12. Vamos lá, casamento, né? Casar é uma delícia. Vamos lá. Francisco casou-se com Helena no Canadá, onde anos mais tarde ocorreu o divórcio do casal por sentença proferida por juiz local. Ao retornar ao Brasil, Francisco apaixonou-se perdidamente por Matilde, levando-a a propor-lhe casamento. Que lindo! Consultando renomado advogado Regis Lima Manso, o rapaz tem ciência da necessidade de homologar a sentença estrangeira do seu divórcio no país. No sistema atual, a competência para julgar, tá bom? Esse caso compete a quem? Quem que vai julgar a ação de homologação de sentença estrangeira que o Francisco vai dar entrada? Quem vai julgar?
Oi. Professora, quando é consensual, ainda precisa de Ah, vamos homologação lá. Lembra também? que eu falei na aula passada que nós temos que levar em consideração o casamento consensual. Mas qual casamento consensual? O simples ou o qualificado? Como não fala nada aqui na questão e diz que precisa homologar a sentença estrangeira, então você vai pressupor que foi ou um casamento ou um divórcio litigioso ou um divórcio consensual qualificado, tá bom? Por quê? Porque o divórcio consensual puro, aquele que só fala, olha, fulano e Beltrano estão divorciados. A partir de agora, vocês são divorciados, nunca mais solteiros, tá bom? Divorciados, e a fulana de tal vai voltar a usar o nome de solteira, tá bom? Se for só isso, basta averbar, não, basta primeiro ir ao consulado brasileiro lá da localidade ou mais próximo da localidade onde foi proferida a sentença, tá bom? O consulado vai dar uma chancela naquela decisão, beleza? E aí, com aquela chancela do consulado, você vem aqui no Brasil e averba o seu divórcio, tá? Então, isso para o casamento, divórcio consensual puro, tá bom? Como tem uma homologação de sentença estrangeira, quem vai ser responsável por homologar sentenças estrangeiras? Vai ser o Wesley? Aqui o Wesley só vai cumprir a ordem de quem? Do STJ. Beleza? Beleza? Posso continuar? O Wesley já vai ser ministro, ele que vai homologar, não é? Isso mesmo. Não, gente, não vai ser assim, não. Você falando negócio, isso significa que o Regis vai demorar muito para ser um advogado renomado. Isso vai ser rápido, tá? Vai ser rápido. Vai ser enquanto o Wesley ainda for juiz. Beleza? Tá bom? Eu quero falar sobre esse aqui, ó. Vamos falar sobre esse aqui, que tá bonitinho. Ah, não, essa nós fizemos lá no exercício da sala de aula, né? Que tinha aquele negócio horroroso do cônjuge varão. Varão. Tá? Então vamos para o último aqui. Mohamed. Ah, não, essa é pensão alimentícia, não cabe. Então vamos lá, 17. As regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade ou direito de família de brasileiro que tenha outra nacionalidade originária são determinadas por quem? São determinadas por quem? Personalidade. Vamos lá, olha como ele colocou um monte de coisa aqui para te confundir. Personalidade, nome, capacidade e direito de família são regidos pelo quê? Importa se ele é brasileiro? Importa se ele tenha dupla, tripla, plurinacionalidades? Importa se ele é marciano ou se ele nasceu na Lua? Importa isso, galera? O que importa? O que importa saber? O lugar do domicílio. Tá bom? 15. Artigo 7º, exatamente. Caput. Artigo 7º, caput. Dos itens abaixo, não é requisito para a homologação. Cara, Matheus, eu tô querendo que ela faça a prova até comigo, viu? Ô, Bruna, você vai fazer concurso para delegada da Polícia Federal, é? Isso cai na prova da Polícia Federal, viu? Tá? Ah, se viu, Bruna? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pense em algo mais glamuroso, tá? Ah, você quer trabalhar
Na DEAN? Tá bom. Beleza, pois é. Pois eu também acho. Bater nos machões, não é? Eu acho é bom. Esses dias me ligou um advogado aqui, todo grosso comigo, gritando comigo. Vocês acham que eu deixei barato? Gritei com ele, ainda desliguei o telefone. Para ficar esperto. Aí ele ligou para minha cliente e falou assim: eu nunca mais quero conversar com aquela advogada é muito grossa. Tá? Aquela advogada é muito grossa. Nunca mais quero falar com ela. Pois é, quando o cara pode gritar à vontade, né? A mulher, quando grita, não, ela é grossa, ela é maluca, ela é não sei o quê, é não sei o quê. Falei mesmo, pois é. Não teve comigo, não. Sim, meti, não teve jeito. Não teve jeito. Calma, varoa. Vamos lá. O que que não é requisito? Tá bom, varão, eu vou ficar calma. É que eu tô meio descontrolada. Não é assim que vocês homens falam? Ah, essa mulher tá meio descontrolada. Tá bom, varão, tá bom, varão. Então, qual dos itens abaixo não é requisito para a homologação de sentença estrangeira no Brasil? Então, o que não é requisito aqui? Que a sentença estrangeira tenha sido proferida por juiz competente no seu país de origem e que no mérito seja confirmada pelo STF no Brasil. Nós temos isso, nós analisamos o mérito de uma sentença estrangeira? Não. O único mérito que vai ser da ação de homologação de sentença estrangeira, em que o ministro lá do STJ vai falar se homologa ou se não homologa aquela ação, tá bom? Mas eu posso entrar no mérito da sentença estrangeira que foi proferida por outro juiz? De jeito nenhum, tá bom? Então já está de cara errada. Vamos ver se os outros são requisitos, que a sentença estrangeira tenha passado em julgado, ou seja, transitado em julgado, e que esteja revestida das formalidades necessárias à execução no lugar em que foi proferida. Certa resposta. Que não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, certo? Que as partes tenham sido citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, e que a sentença estrangeira esteja autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução oficial. O que está errado nessa última questão aqui? Ó? Essa autenticidade pelo cônsul brasileiro. Mas isso não invalida a questão, porque essa questão é um pouquinho antiga. O que acontece hoje? Antigamente, hoje está diferente, hoje é um processo muito mais rápido. Mas antigamente, quando você tinha um documento que você precisava autenticar esse documento, o que você fazia? Você ia lá no cartório do país, autenticava, pá. Depois você ia lá no consulado brasileiro e o cônsul brasileiro autenticava aquela autenticação. Entenderam? Então, o cônsul brasileiro, ele ia lá e ele ia dar um carimbo, ele ia assinar e ia falar, olha, esse cartório que autenticou essa certidão, ele realmente existe aqui em Portugal, tá bom? Aqui no país estrangeiro. Ele ia lá e dava um carimbo. Aí, o que você fazia quando você chegava aqui no Brasil? Você tinha que ir lá no Ministério das Relações Exteriores, acredite, lá na DAC, lá na Divisão de Assuntos Consulares. Eu fiz estágio lá. E lá você ia ter que autenticar a autenticação da autenticação. Então, o Ministério das Relações Exteriores ia dar um carimbo dizendo que aquele cônsul realmente ele é brasileiro
ele está lotado naquele consulado e que ele tem fé pública para dizer que aquele cartório onde foi feita a autenticação existe. Que burocracia, não é? O que mudou hoje com a Convenção da Haia? Tudo é Haia, não é? Convenção da Haia sobre apostilamento, tá bom? Hoje não tem mais isso, tá? Quando você for autenticar um documento, basta você ir num cartório que faz o apostilamento de Haia e o cartório vai pregar atrás do seu documento, tá bom? A informação de que aquele documento é verídico, que aquele cartório, ele é o cartório registrado pelo CNJ para proferir o apostilamento de Haia e que aquele documento é verdadeiro. Aí você pega aquele documento e leva para o Estado estrangeiro, tá bom? Então, hoje, tudo facilitou com o apostilamento de Haia, tá bom? A Convenção da Haia sobre apostilamento de documentos. Então, basta você ir a um cartório que faça esse trabalho de apostilamento. Nós temos lá no site do CNJ a lista de todos os cartórios brasileiros que fazem o apostilamento. Você faz o apostilamento naquele documento e ele automaticamente passa a ter validade lá no Estado estrangeiro. Então, qualquer cartório do Estado estrangeiro ou órgão público do Estado estrangeiro, que seja também signatário da Convenção da Haia, ele vai aceitar aquele documento como sendo um documento original e autenticado. Tá bom? Então, essa burocracia que tinha de você ter que ir no consulado, depois ter que mandar seu documento para o Ministério das Relações Exteriores, isso acabou. Beleza? Tá? Ok? Alguma dúvida? Aqui eu tenho mais duas. Certo? Vamos lá. 13 para acabar e essa 14 aqui eu vou deixar, que eu vou refazer essa questão aqui para colocar lá na prova de vocês. Acerca da carta rogatória e homologação de sentença estrangeira, julgue os itens seguintes. Vai ser uma questão dissertativa, eu vou mandar você falar sobre os requisitos para homologação de sentença estrangeira. Tá, essa daí é uma questão já, deixa eu anotar aqui. Isso aí vocês estão sabendo de cor e salteado, não é? Homologação, sentença. Mas pode não cair para vocês, né? Porque você só coloca lá no sistema, depois do livro você sabe tudo, não é? Tá? O sistema lá escolhe, gente. Olha, vai ter sobre auxílio direto, vai ter sobre homologação de sentença estrangeira, vai ter falar do casamento, que é uma delícia. Tá? Vamos lá. Por constituírem forma de cooperação internacional clássica, as cartas rogatórias estrangeiras são cumpridas no Brasil, independentemente de se referirem ou não a processos de competência exclusiva dos tribunais brasileiros. E aí, se a competência é exclusiva de tribunais brasileiros, nós vamos admitir a interferência de uma jurisdição externa, uma jurisdição alienígena? Nós vamos admitir? Não. Porque a competência já diz, é exclusiva. Se ela é exclusiva, nós não admitimos nenhuma interferência externa. Então, falso. Sim, vocês são legais, por isso que as questões vão ser bem fáceis. Um dos requisitos para que a sentença estrangeira seja a melhor turma, sim, a melhor turma de quinta-feira à noite. Um dos requisitos para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil é terem as partes sido citadas ou haver sido legalmente verificada a revelia. Vocês estão rindo aí, mas eu também estou rindo aqui, né?
Sim, vocês são a melhor turma, gente. Claro, melhor turma. Ah, tá, vai falar isso, né? Vai pedir para minha mãe tirar as fotos das questões e mandar para vocês, né? Gente, mas eu não menti, vocês são a melhor turma da quinta-feira à noite. Estou mentindo, eu estou sendo falsa? Não, tá? Não estou sendo falsa, não. A sentença proferida por tribunal estrangeiro tem eficácia no Brasil depois de homologada pelo STF? Não, só vocês, Regis. É a melhor turma de quinta-feira à noite. Tá? Tá bom? A sentença proferida por tribunal estrangeiro, ela tem eficácia depois de ser homologada pelo STF? É o STF? Não, mas já foi, tá? Antes a reforma constitucional, da emenda constitucional 45, a competência era do STF, tá? A competência era do STF. Aí mudou para o STJ, tá? É possível homologação parcial de decisões estrangeiras? Sim. Lembra do caso que eu contei para vocês, né? Que eu estava lá em Dubai, aí eu dei um beijo no meu marido. Ele não foi preso, não, eu fui. Eu fui presa, aí eu fui condenada às chibatadas e ao pagamento de multa pecuniária. Então, o juiz brasileiro aqui, o ministro, ele vai poder homologar parcialmente aquela sentença. Ele vai poder, por exemplo, homologar a parte pecuniária e não acatar o pedido de homologação da parte que diz respeito às chibatadas, tá bom? Então, é possível, sim. Não será homologada sentença estrangeira que ofenda a soberania e a ordem pública do Brasil. Exatamente. Um dos requisitos é que não pode ofender. Não se admite tutela de urgência nos procedimentos de homologação de sentença estrangeira. Admite-se sim, tá bom? Admite-se, se for o caso, tá? Tutela de urgência sem nem escutar ainda a outra parte. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, quanto ao nosso conteúdo até agora? A nossa prova, então, vai ser, sem ser na semana que vem, na outra semana, tá? Na semana de 5 a 9, ok? Semana que vem nós temos aula normalmente. Eu vou começar um conteúdo novo que não vai cair na prova. Beleza? Beleza? Façam a prova com calma, estudem, leiam, tá? Você sim, pode deixar. As questões lá do Avalia facílimas. Fáceis, fáceis, vocês respondem assim, ó, em 10 minutos, tá? Mas façam a prova com calma, ok? Vocês vão ter aí a semana inteira para fazer a prova. Então, estudem um pouquinho, leiam o material que eu deixei para vocês. Vocês já fizeram bastante trabalho sobre homologação de sentença estrangeira, então vocês sabem lá os artigos. Então, façam com calma, beleza? Leiam com bastante atenção. Lembrem dos nossos elementos de conexão, tá bom? Eles são muito importantes para vocês responderem as questões, tá? Então, no mais, pessoal, um beijo e até a semana que vem. Minha turma preferida de quinta-feira à noite. Boa noite. Até.